continuando sobre idolatria, eu quero falar sobre o leão. Deixando bem claro, não é errado você cantar que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque a palavra de Deus diz isso. Não é errado você usar uma camisa de um leão, representar o leão, mas até quando isso é uma representação de Jesus e quando isso se torna uma idolatria. Porque a palavra de Deus também diz que os nossos inimigos, eles também são representados como leões, só que leões, rugindo a quem possa tragar. E no reino animal, o leão, eles têm tanto exemplos positivos e exemplos negativos. Essa questão da cadeia alimentar, da sobrevivência, do predador, isso não existia antes da queda. Isso passou a existir depois, mas não é o foco agora no momento. O leão ele é muito usado, não só no cristianismo, mas ele é muito usado como uma estratégia de marketing, sabe? Uma coisa de mercado. Aquela coisa da força, do reino, do poder, da glória. Ele é muito usado nisso. E no meio cristão, uma coisa é você representar Jesus como leão da tribo de Judá. É algo interessante, algo que é bíblico, é algo que é correto, só que eu meio que tenho um preconceito com o leão, porque eu vejo muitos cristãos, você vai ver um conteúdo no Instagram, alguma foto, alguma coisa assim, tá lá, leão, leão, leão. Eu fico, sabe, puxa, isso não tá virando idolatria, sabe? Não tá beirando idolatria isso? Até quando isso é uma admiração, até quando isso vira uma idolatria? Eu vou dar o exemplo aqui da comida, Você tá com fome, você come, ok, legal. Mas se você continuar comendo, vai chegar um momento que vai beirar a gula, entende? Então, essa questão de você usar o leão para representar Jesus é como se fosse isso. Tá bom, legal, Jesus é leão da tribo de Judá, uma camisa do leão, leão, leão. Aí você fica leão, 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 leão. E aí, vira uma idolatria. E Jesus, a gente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, A questão corpórea, óbvio que Deus ele não tem órgãos, Mas a questão corpórea, rosto, olho, cabeça, braços, perna, a gente sabe que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. A gente não é feito à imagem e semelhança, de um leão, entende? Aí você vê o próprio Jesus, falando sobre a pessoa que ajuda, uma pessoa necessitada, um pobre, uma pessoa mendiga e tal, A pessoa, ela está ajudando a Jesus, está fazendo um favor para Deus, ajudando a visitar os presos, etc. Seria interessante, os cristãos usar a imagem de alguém ali pobre, alguém necessitado e colocasse ali um versículo, legal ali e tal, porque eu vejo que essa coisa do leão, ela tem sido muito, muito maçante, muito mal, não sei se é a palavra correta, mal interpretada, porque existe uma doutrinação muito grande para exaltar a figura do leão em si, não para exaltar Jesus, entende? Aí você vê a própria Disney, essa doutrina aí do Rei Leão, tem o Nárnia, que muita gente diz que é um filme cristão. Eu nem sei de onde surgiu essa expressão, o leão é o rei da selva, mas todo mundo aprendeu, a maioria aprendeu isso, desde a infância, que o leão é o rei da selva. Aí depois a pessoa cresce e descobre que o tigre é mais forte que o leão. Bom, isso é algo até interessante que a palavra de Deus diz, eu não sei se foi Jó que disse, que dos animais o leão é o mais forte. Aí eu fiquei, puxa, calma aí, mas como assim? Aí você pensa, mas pode ter sido o tempo da ignorância, porque naquela época eles não tinham conhecimento, mas qual a conclusão que eu cheguei? Certamente, claro, dependendo da região, talvez não tinha tigre ali. Ele pode ter citado assim, o leão é mais forte, porque dentro do conhecimento que eles tinham ali em relação a isso, eles não sabiam de tudo, mas pode ser sim que o leão realmente é o mais forte, porque senão a palavra de Deus poderia representar Jesus como tigre, entende? Mas talvez não, talvez o contexto ali foi realmente a questão do leão da tribo de Judá. Talvez, eu ouvi uma história uma vez, não lembro exatamente, nem lembro como falar, mas é porque talvez ele tinha um tal leão, que era o leão famoso ali, um leão mesmo da tribo de Judá, e talvez foi usado essa representação, entende? Não no sentido do mais forte, mas no sentido que foi algo muito importante para a tribo de Judá, aquele leão literalmente. Mas a questão é que há muito tempo atrás pode ter existido várias espécies de leão, e dentro de todas as espécies de leão e de tigre, simplesmente,
existia uma espécie ali de leão que era mais forte do que todas as espécies de tigre, né? E tem um detalhe também, né? Deus revela a Jó o bimute e o leviatã, que são mais fortes que o leão, né? Então a gente tem que entender muito a palavra de Deus. Você pega um texto isolado, aí pronto, o leão é mais forte que todos os animais. E, inclusive, que essa questão do texto isolado, tem pessoas tendenciosas e elas vão falar que a terra plana, a pessoa está interpretando errado, está pegando texto isolado, sei lá o quê. Mas aí tem uma questão de analisar as escrituras. Se você analisar a escritura, você vai chegar à conclusão de que a terra é assim, que o modelo mais próximo é o modelo que a gente conhece como terra plana. Esse é o modelo mais próximo. Isso não é uma questão de versículo isolado. Isso você vê explicitamente na palavra de Deus, não a palavra terra plana. Você não vê isso. Mas é aquela famosa expressão, né? Quem lê um pingo, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Então a pessoa já entende na hora. Basta a pessoa, né, botar a cabeça para funcionar. Então, tem até aquele texto, né, que fala, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A pessoa pega aquele texto isolado, aí vai falar o quê? Então a gente pode pecar, porque cada vez mais a graça de Deus vai superabundar. Aí pega um texto isolado e não entende o contexto. Porque o contexto ali diz o que? Olha, né, naquela época que a gente vivia no pecado, a gente estava pecando muito. Só que veio Jesus, a graça de Deus. Então o pecado superabundou, mas agora superabundou a graça. Ou seja, não é uma carta branca para a pessoa estar liberada para sair pecando. Então a questão é ver uma honestidade, né? Você não pode simplesmente, porque tem pessoa que é tendenciosa. Então ela vai usar algo que é correto, que vai fazer sentido, mas aí em determinado assunto ela vai usar essa mesma estratégia, né? Só que para tentar enganar. Aí a pessoa não está sendo honesta. E eu cheguei eu pesquisando muito, né, para entender mesmo essa questão do leão, porque aqui no Brasil tem o puma, né? Puma também chama de cougar, chamado também de mountain lion, né? Leão das montanhas, né? E no Brasil também chama de onça parda, leão-baio, sussuarana, acho que tem outros nomes. E por que uma região chama o puma de leão-baio? Baio significa, eu não lembro exatamente o que significa, mas tem relação com a cor de pele dele, né? Aí tem região que chama de onça, ou seja, tipo assim, puxa, mas é onça ou é leão? Não, é puma, né? É um cougar, né? Então, mas não tem região lá fora que também chama de mountain lion, né? Leão das montanhas, porque ele se parece, né, com um leão, né? Ou se parece com uma onça parda, entende? Mas a espécie em si, a gente sabe que não é nem um leão e nem uma onça, né? É um animal de outra espécie, mas recebe-se tal nome, né? E essa questão do nome, ninguém sabe exatamente qual é o nome original dos animais. Quem nomeou foi Adão, né? A ciência tem lá o nome científico, pantera onca, pantera no leão, não lembro exatamente como é, mas a palavra leão, leoa, acho que tem a ver com leopardo, né? Então você vê que existe, ninguém sabe exatamente, né? A palavra jaguar, né? Que é a onça, né? A onça no Brasil também, né? A pessoa chama de onça pintada, né? Lá fora chama de jaguar, tem até empresa de carro, né? Jaguar, né? É uma onça pintada. Jaguar, pelo que eu pesquisei, o significado tem a ver com, acho que animal fera, não sei se é fera, fera sobre toda fera, não lembro. É tipo assim, uma coisa, tipo assim, que esse é a fera das feras, ou é um animal que mata, não lembro exatamente. Eu cheguei a pesquisar aí esse significado e acho que um site dizia uma coisa, outro dizia outra, não lembro exatamente não. Mas vamos supor que os índios, né, eles tivessem visto, né, o leão. Eles iam dar esse nome de jaguar. Não, leão, simplesmente seria isso. O leão está sendo chamado de jaguar e não a onça. Entende? Então, o nome que a gente vê é o nome cultural, né? Claro que foi adotado, né, como a maioria no Brasil, como onça pintada, lá fora como jaguar, né? O tigre, inclusive, tem regiões de outros países que chama tanto o tigre, chama o tigre de tigre, chama a onça de tigre também. Também tem região que chama, inclusive até no Brasil, impressionante. Eu já vi uma pessoa chamar onça de tigre, né, pessoalmente. É comum confundir com leopardo, né? É comum, né? Quem nunca confundiu com leopardo, mas
Você pesquisando bastante, você vai chegando no nível que aí você vai discernir. Na maioria das vezes você consegue discernir facinho, né, a diferença de uma onça para um leopardo. Da chita, né, que é o guepardo, é muito fácil discernir. Mas eu comecei a especular, né? Puxa, será que realmente o leão da tribo de Judá era um leão? Ou será que a palavra leão estava se referindo a um outro tipo de animal? Por exemplo, uma onça, um tigre, né? Porque a palavra tribo se lembra logo de coisa indígena. Tem até o Edson, né, no canal dele, que ele fala, né, que essa questão do Brasil com Israel e tal, né? Mas eu, sabe, não digo que sim, não digo que não sei, só Deus sabe. Mas a questão é que eu entendo que realmente é um leão mesmo, né? A representação de Jesus como leão da tribo de Judá, um leão mesmo, né? Um leão com juba, né? Tem até uma parte na palavra de Deus que fala, né, de Davi, né? Davi ele mata o leão, ele segurou na juba do leão, né? Só que tem uma parte que fala um leão das montanhas o devorará, algum versículo assim, né? Então, por que naquela época eles, por exemplo, vamos chamar esse aqui de leão, e vamos chamar o leão da tribo de Judá de outro tipo de leão. Aí vamos chamar esse aqui de leão das montanhas, mas na verdade é somente um leão e os outros dois são outro tipo de animal. Exemplo, a palavra de Deus fala sobre o leopardo. É só que fala lá das bestas lá, do anticristo, sei lá. Não lembro exatamente se essa besta representa o anticristo. Mas fala semelhante a um leopardo. Qual animal é semelhante, mais próximo ao leopardo, mais semelhante a uma onça, né? Mas pode ser um guepardo, né? Ou se a pessoa não tem ali a figura da onça ali naquele momento, ela vai falar, puxa, é semelhante a um leopardo. Qual seria o mais próximo, sem ser a onça e a chita? O tigre, né? O tigre seria o mais próximo. Aí você vê que a própria China em si, ela tem muito, né, a China, não sei se é Japão, acho que é China, né? Exemplo, né, de um tigre, né? É usado muito essa questão do tigre, esses filmes de artes marciais, né? Inclusive a imagem do dragão também, o dragão e o tigre, tem muito essa imagem, né? Então são só especulações, não estou afirmando nada. Quando a palavra de Deus fala que Jonas, né, foi engolido, né, por um animal, né, tem tradução que fala peixe, né, tem tradução que fala baleia, se eu não me engano, também fala, acho que monstro marinho, ou pode ser interpretado também como monstro marinho, né? Então, e aí? Será que era uma baleia? Era um peixe? Era um monstro marinho? Que tipo de animal, de criatura era? Entende? Então, a gente não sabe exatamente, né? Quando fala que o morcego é uma ave, aí tem gente que zomba. Só que tem que entender uma coisa. Naquela época eles não falavam português, né? Então traduziram como ave, mas o sentido ali não é ave. O sentido ali são animais que voam, né? E tanto um pássaro, né? Um pássaro que voa, né? Uma águia, um morcego, eles são animais que voam, né? Então você vê que o sentido ali, né, é o sentido que é hoje classificado cientificamente. Isso aqui é ave, isso aqui é mamífero terrestre, mamífero que voa, não. O sentido ali é questão de animais que voam. Então, se o próprio ateu ele for mais inteligente, ele não ser tendencioso, ele vai realmente entender. Ele não vai fazer tá ligado? Essas desonestidades. Então, não adianta a gente ficar numa luta incansável de querer descobrir tudo, porque entendo, gente, é uma expressão que é muito usada, na glória a gente vai saber. E isso é verdade, a gente vai saber as coisas no tempo de Deus, né? Seja aqui nesse momento, nesses dias de desespero, né? De aflições e dor, seja na glória de Deus, né? Então, sabe, não adianta, tem coisa que a gente ainda não vai saber. Então, assim, um outro assunto interessante também muitos cristãos, né, quando vai falar contra os homossexuais, aí muitos cristãos, eles usam o exemplo do reino animal. Não, porque só você vê os animais, macho e fêmea, mas aí que tá. Aí entra um problema na ignorância, sabe, de muitos cristãos, né, porque tem animais que eles praticam, né, o homossexualismo, né, existe isso. Então é uma situação complicada, porque às vezes a pessoa ela simplesmente se torna um repetidor. Ela ouviu, a pessoa falou alguma frase, puxa, isso faz um sentido, porque a pessoa não tem um conhecimento amplo daquilo. Aí a pessoa vai e começa a repetir aquilo ali,
né? Como se fosse aquilo ali o argumento final, né? E não é assim que funciona. Então, o exemplo animal, do reino animal, ele tem vários exemplos positivos e negativos, porque eles sofreram com a queda também. Eles sofreram porque estava na responsabilidade, né, de Adão e Eva, né, cuidar da terra, né, e do reino animal, né. Então eles acabaram que falharam, né. Então a gente sabe que, conforme a palavra de Deus diz, a natureza, né, também padece, também espera, né, a restauração. Eu não sei se não é exatamente assim que diz, né, mas, né, esse mundo ele tá para o fogo. Vai haver o fogo, né, a destruição, a purificação, né, para que Deus, não a nova era, a nova ordem, o anticristo, a maçonaria, os Illuminati, mas Deus, né, quando destruir as bestas, né, o falso profeta, o anticristo, né, ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra. Eu só não sei se exatamente o milênio já vai ser o novo céu ou a nova terra. Eu já não sei exatamente, porque no milênio ainda acontecerá, por exemplo, quem pecar aos 100 anos só será excomungado se não se arrepender até os 100 anos, né? Quem pecar, né? Não tipo assim, quem pecar aos 100 anos, mas quem pecar, se até os 100 anos não se arrepender, vai ser excomungado. Ou seja, como que a pessoa vai pecar, né, no novo céu, na nova terra? Então, e fora que quem tiver a possibilidade de pecar, não se preocupe. Quem tiver o corpo glorificado, incorruptível, não vai pecar. Só que vai ter uns ali que vão estar no milênio, ainda vão ter filhos, né? Ainda vai ter, sabe, acontecimentos ali, entende? Só que, tanto é que diz que o maligno vai ser solto, né? Ao completar os 1000 anos, né? Aí vai sair para enganar as nações, mas fogo de Deus vai impedir. Não sei se vai, tipo assim, impedir de as nações ser enganadas, né? Mas vai atrapalhar ali os planos dele. Pode ser que alguns ali deem ouvido ao inimigo, não sei, não sabemos, né? Eu acredito que é um tipo de provação final, né? De provação para aqueles ali, né, que não foram dignos de receber um corpo incorruptível, né? Eles tiveram ali uma chance ali, né, durante aqueles 1000 anos, né, de experimentar o governo, né, de Jesus, né, como era para ser, né? É um governo, inclusive, até melhor, né, do que o governo de Adão e Eva, né? Mas, né, para ter uma noção, né, do governo de Adão e Eva, como que o mundo era para estar funcionando, né? O mundo ia funcionar, né, creio que semelhante ao milênio, né? Claro que Jesus reinando, né, não se compara a Adão e Eva, mas Adão e Eva, eles na obediência estariam, né, tendo ali um reinado bem próximo, né, do que o que Jesus vai fazer, né? Porque Jesus ele reina no céu, ele reina em nós, né? E a gente pode falar que ele reina na terra. Sim, não é errado a gente falar que ele reina na terra, né? Só que a gente sabe que ele não está totalmente interferindo tudo aqui, porque existe a legalidade do inimigo e tem certas áreas que o inimigo ele consegue agir, né? Você vê o mundo como já age no maligno, né? Mas vai haver um momento que Jesus ele vai estar reinando completamente, né? Aí, acabando o milênio, a morte vai ser destruída, não vai haver mais morte, né? Então, né, aquele pessoal ali que pecou chegou aos 100 anos e pecou, viveu no pecado, né? Tipo, não vai ter mais isso, né? O pessoal que foi aprovado já vai ter também um corpo incorruptível, assim como nós, né, que viemos da grande tribulação, entende? Que fomos, né, ressuscitados, né? Que fomos mártires, fomos ressuscitados. Então, resumindo a isso, né, que é bastante interessante, né, comentar sobre isso. Acabou que eu estendi demais o áudio, né? É um assunto que era para falar sobre idolatria, mas eu não sei se eu acho que eu vou mandar um áudio assim mesmo. Voltando aqui, né, porque eu tô limitando a vídeo de 10 minutos e a 20 minutos. Então, para não ficar esse espaço assim no vazio, aproveitar e falar alguma coisinha rapidinho, né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Então a gente tem que perseverar fiel até o fim. Então vamos nos apegar bastante, né,
Não adianta ficar só vendo vídeo de conspiração, que isso aí não vai salvar ninguém. Você saber que os Illuminati existem, isso não salva. Mas você confessar Jesus e obedecer a palavra dele, isso salva. Isso salva.